Alegria estar aqui. Meu nome é Fran. E antes de passar a mensagem hoje para vocês, eu queria contar um pouquinho da minha história, que não tem nada a ver com esses títulos. Quero contar um pouquinho da minha raiz. Eu sou curitibana e venho de uma família muito simples. E o meu avô e a minha avó, na sabedoria, na humildade deles, saíram lá do mato para levar os filhos para estudar na cidade. E meu avô era uma pessoa muito simples, seu Stefano com PH. E ele já é falecido, faleceu há mais ou menos uns 5 anos. E o meu avô cresceu na igreja católica, assim como a minha avó. A minha avó, às vezes, participava de centro espírita, ficava ali entre o espiritismo e a igreja católica. Mas uma vez, o Espírito Santo tocou o coração dela e ela começou a estudar a Bíblia aos sábados. E o meu avô, aquela pessoa simples, turrona, o sangue polonês, forte na veia, ele não queria saber essas coisas de crente. Para ele, igreja era igreja católica. E quando o pessoal do sábado ia na casa da minha avó para pregar, para dar o estudo para ela, o meu avô simplesmente pulava a janela de casa. Pulava mesmo, cabelinho branco, pulava a janela, porque ele não queria saber dessa coisa de sábado, de crente. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Aos poucos, o Espírito Santo foi tocando aquele coraçãozinho. E ele passou 50 anos da vida dele pregando o Evangelho. Se batizou e ele nunca foi de ficar esquentando o banco. Ele sentia que ele tinha que fazer alguma coisa. Lá em Curitiba, ele fundou 3 igrejas. Aonde ele ia, ele criava um grupo de oração, um grupo de estudo. Naquela época, eu era criança. Eu não entendia muito de Apocalipse, mas não tinha internet. Eu sou da década de 80. Então, não tinha internet naquela época. Mas o meu avô, ele amava o Apocalipse. E eu não sei se as pessoas mais idosas aqui conhecem, mas antigamente tinha uns livros enormes assim, que era usado para mostrar as figuras do Apocalipse. Então, era assim, um livrão que se virava aquela página zona, se pode falar assim, né? Aquela página grande, e ali tinha as figuras do Apocalipse. E ele usava aqueles retroprojetor também, que tinha aquelas fotinhos, ia colocando fotinho por fotinho ali, para apresentar o estudo e a palavra. E quando eu ia na casa dele, eu e meus primos, a gente adorava ir pegar o livro do Apocalipse para ver os monstros, para ver os bichos, a besta. E a gente tinha medo daquilo. A gente olhava um pouquinho e já fechava, porque aquele era o nosso pensamento de criança. O fato é que o meu avô, ele teve uma vida dedicada para adorar e para proclamar a verdade do nosso Deus eterno. No final da vida dele, ele teve um câncer, começou na próstata, depois foi para o intestino, estômago, e a gente começou a cuidar dele na cama. Eu, minha tia, minha mãe, a gente se revezava ali. Chegou um momento que ele quase não conseguia falar. Para quem era brincalhão, sempre tinha uma piadinha, sempre tirava o sorriso de alguém, ele estava moadinho, não conseguia falar, não tinha força. Dor, a gente dava morfina para ele. Quando ele conseguia falar, a única preocupação que ele tinha era que a gente cuidasse das pessoas que ele estava dando estudo bíblico. Porque a preocupação dele era que ele não conseguiria dar sequência naquele estudo. E lá na cama, ele me fez prometer
que eu iria falar de Jesus. E eu prometi. E hoje é mais um dia aqui. Para quem não me conhece, eu falo nas redes sociais, prego em outras igrejas. E hoje eu estou aqui para falar de Jesus com vocês. Mas antes da gente entrar nessa mensagem, eu quero mexer um pouquinho com o brio de cada um de vocês. Eu não sei se as pessoas mais novas sabem o que é isso, mas de uma maneira muito simples, brio é uma característica importante que faz a gente ter aquela gana. Mexe com a coragem da gente, tira a gente do lugar, tira a gente da passividade, coloca a gente para falar, para lutar, para defender. Se eu conseguir isso hoje aqui, a missão está dada, a missão está cumprida. Eu quero falar hoje para vocês da história de Elias. Vocês conhecem a história de Elias. Mas o mais impressionante na Bíblia é que toda vez que a gente abre a palavra de Deus, na mesma história, ele sempre ensina coisas diferentes. Por isso que é a palavra viva, eterna. Vamos orar? Elevamos o nosso pensamento a Ti, Senhor. Nesse momento nos rendemos, inclinamos o nosso rosto em terra para pedir que o Senhor tire de nós todo o pensamento humano, as nossas vontades, as nossas inquietações, as nossas preocupações. Que o Senhor nos esvazie de nós nesse momento e que o Senhor venha passar a mensagem que o Senhor quer passar nessa manhã. Pedimos humildemente, Pai, que o Senhor use minha voz nesse momento e que o seu nome seja glorificado, exaltado e adorado nessa manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da história de Elias. Vocês conhecem a história. É uma história encantadora. Quando a gente fala de Elias, a gente está falando de um profeta, de um grande profeta. De um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Se a gente olhar para os episódios da vida dele, foi histórias de milagres, histórias de batalha contra a apostasia da igreja, contra a adoração de outros deuses. Ele viveu num contexto muito diferente, mas ao mesmo tempo, ele dedicou a vida dele para uma missão de enfrentar, de lutar, de defender, de proclamar, de restaurar a verdadeira adoração ao Deus vivo. Eu vou abrir a Bíblia, a minha Bíblia está aberta aqui no livro de Reis, vou pedir para vocês abrirem também. 1 Reis 17, e a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou pedir para vocês lerem alguns versículos para mim, eu vou ler algumas passagens do Espírito de Profecia, especificamente do livro de Profetas e Reis, e daí quando eu precisar ler algum versículo da Bíblia, eu vou pedir para vocês lerem para mim. Então, por favor, deixem a Bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 17. Se quiserem também deixar aberto depois, marcadinho em Malaquias, que é um livro difícil de achar. Está entre Gênesis e Apocalipse, fica fácil. Depois a gente vai ler Malaquias também. Mas vamos lá. Elias, ele era um homem simples, muito simples, um homem que não tinha posses, que dedicou a vida dele para a pregação do nome de Deus. A gente não tem dúvida de que a vida dele era uma vida de oração, uma vida de fé, uma vida de entrega completa. E ele sustentava um ministério, que era resgatar a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Eu gosto muito quando lá em Tiago 5, fala que Elias era um homem como a gente, simples, com as necessidades humanas, e mesmo assim ele orou e não choveu por 3 anos e meio. Quando a gente pensa nisso, parece que a gente se aproxima um pouquinho de Elias, porque é tão longe, né? Quando a gente fala de Abraão, Isaac, Jacó, parece algo tão distante da gente. Mas a própria Bíblia diz que ele era homem como a gente, com ansiedades, com medos,
E mesmo assim, ele orou e não choveu. A partir do entendimento de que a adoração é uma submissão completa a Deus, eu gosto de falar essa definição porque existem várias definições de adoração no mundo da teologia, mas essa eu acredito que seja a mais apropriada, mais alinhada com a vontade de Deus. E quando a gente coloca a nossa vida em completa submissão à vontade de Deus, isso significa a gente colocar o nosso corpo, espírito e mente debaixo da vontade dele. Colocar as nossas vontades e os nossos desejos embaixo da vontade dele. E como psicólogo eu digo, como é difícil a gente abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos. Mas se a gente quiser viver no espírito e no poder de Elias, a gente precisa fazer isso. Eu quero ler para vocês um pouquinho que o espírito de profecia fala sobre o profeta Elias. Eu vou ler aqui para vocês. Ellen White diz que Elias era confiante no propósito de Deus de preparar diante dele o caminho e dar-lhe abundante sucesso. A palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer fluir a maré do mal. E conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejasse ser curada. É impressionante como ela descreve ele, né? De uma forma simples, cheia de poder, humilde e tão submerso na vontade de proclamar a vontade de Deus. Quando a gente lê a história, vocês conhecem bem, a gente percebe que Elias se apropriou das virtudes do céu. Só se apropriou dessas virtudes como ele vivia de modo coerente com elas. E sim, a vida dele era uma batalha em defesa. Às vezes a gente escuta por aí que Deus não precisa de advogado, né? E não precisa mesmo. A gente faz isso por amor, a gente faz isso por missão, a gente faz isso para levar o evangelho. E Elias fez isso também. Ele não negligenciava a responsabilidade de defender, de declarar a verdade. E hoje a gente vai ter o prazer aqui de relembrar e de vivenciar 3 pontos específicos da história dele, que revelam a identidade de Elias. E pode revelar a nossa identidade também, porque, como diz Tiago, Elias era homem como nós. Esses 3 pontos, ou 3 pilares, é confiança na palavra, certeza da providência de Deus e proclamação da verdade. Alguém pode ler para mim 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, por favor? Obrigada, irmão. Esse versículo, o primeiro versículo do capítulo 17, indica aqui um contexto de apostasia. Sabe, apostasia seria uma negação, uma saída, né? Uma reviravolta, de se voltar contra Deus. E aquele contexto que ele vivia, Israel, o povo de Deus, estava adorando o deus Baal, o deus fenício chamado Baal. Ou seja, estavam literalmente negando o poder do Deus vivo, porque eles acreditavam que Baal era o Deus que trazia orvalho, chuva e prosperidade. Para o Deus verdadeiro, eles oravam porque acreditavam que o Deus do céu ia proteger eles na guerra. Só que quando eles tratavam Baal como Deus que trazia a prosperidade, a chuva, a garoa,
Eles estavam simplesmente menosprezando a regência de Deus sobre a natureza. Estavam negando que Deus é o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida, do alimento. É ironia pensar, né? Porque cada célula do nosso corpo só funciona porque Deus permite. Nesse momento aqui, cada célula do corpo de cada pessoa está funcionando, está eliminando toxinas, está, enfim, produzindo energia, porque Deus está permitindo que isso aconteça. E o povo de Deus, Israel, estava simplesmente adorando outro Deus, porque acreditava que Baal proporcionava fertilidade, proporcionava prosperidade, abençoava as plantações. Imagine como Deus não estava diante disso. Eu vou ler aqui o que Ellen White fala a respeito. As tribos apostatadas de Israel dever-se-ia mostrar a loucura de confiar no poder de Baal. Não deveria cair sobre a terra nem chuva nem orvalho, até que voltassem para Deus em arrependimento e o reconhecesse como a fonte de toda a bênção. Talvez às vezes a nossa natureza humana pense assim, poxa, mas Deus estava querendo adoração, né? Mas será que esse Deus que exige adoração? Mas se a gente for parar para pensar que Ele que concedia a chuva, o orvalho, Ele que fazia cada plantinha crescer sem que a gente precisasse se preocupar se ela ia render fruto ou não, a glória deveria ser para Ele. E não estava acontecendo. Diante disso, e firmado na confiança na palavra de Deus, Elias aceitou a missão dele. Ele sabia que ele tinha uma missão. Deus falou para ele e ele confiou nessa missão. Ele confiou na palavra de Deus e aceitou a missão de levar a mensagem àquele povo de que dias maus chegaria, que o juízo chegaria naquele território. O texto é claro em registrar que o profeta ele estava alicerçado na palavra de Deus. Deus falou e ele acreditou. Deus falou, pronto, é isso. Ele não duvidou. Ele simplesmente confiou e foi com a autoridade que Deus deu para ele e foi proclamar. Foi defender a missão que Deus tinha dado para ele. E eu adoro a frase que ele falou, eu vou ler para vocês. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Por isso que eu falei para vocês de bril no começo. Olha a coragem desse homem. A ousadia, a convivência, a entrega. Ele reconhecia a palavra do pai dele, acreditava e se apropriava daquilo. Só que quando ele falou essa palavra, essa frase, não foi ser humano que pronunciou, nem Elias, foi Deus que falou, porque é Deus que poderia cessar a chuva naquele território para despertar o povo de Israel com relação à apostasia que eles estavam vivendo. O verdadeiro e efetivo cumprimento da missão não pode acontecer sem o devido alicerce. E o alicerce aqui, meus queridos, é a gente confiar na palavra de Deus de uma forma ousada, de uma forma sólida. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está aqui no meio cristão, a gente está falando aqui, né, em confiar em Deus, e todo mundo que está aqui acredita em Deus, confia na palavra. Só que olha como é sutil o agir do inimigo nas nossas vidas. Às vezes, a gente prefere acreditar no que nós sentimos do que na palavra. Essa é pegadinha de psicóloga. Como que Deus... O que Deus fala sobre nós? Ele não fala que nós somos imagem e semelhança? Ele não fala que Ele nos resgatou, que Ele pagou o preço? Ele não fala que Ele dá dons? E muitas vezes a gente se sente pequeno, a gente se sente paralisado. Não, eu não, imagina, tem tantas pessoas melhores para ir lá falar, para ir lá cantar, para ir lá fazer. Por que eu? Eu? Muitas vezes a gente confia mais no que a gente está sentindo, percebendo, do que está na palavra de Deus.
E a gente nem percebe isso. Eu vou ler aqui um trechinho, outro trechinho, que Ellen White fala. Foi somente pelo exercício da forte fé no infalível poder da palavra de Deus que Elias apresentou sua mensagem, mas ele não deu lugar à incredulidade. O decreto do céu tinha sido pronunciado. A palavra de Deus não poderia falhar. E com o perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente a missão. Ou seja, ele confiou absolutamente na palavra, não no que ele sentia, não no que ele percebia, não nos anseios humanos. Ele acreditava no que Deus tinha falado. Desejar cumprir a missão sem ter esse tipo de fé é loucura. É como construir uma casa na areia, como diz lá em Mateus 7. E de uma forma toda especial, acredito que Deus tem essa mensagem para mim e para cada um de você hoje. Como que está a tua confiança na palavra? Como que está? Às vezes você acredita mais no que você sente sobre você ou o que Deus diz sobre você? Os seus ouvidos têm discernido a voz dele? A ponto de reconhecer o vocabulário do céu? É tão fácil a gente sentir que Deus não está ouvindo as nossas orações. Muitas vezes a gente sente isso, e é o que o inimigo quer, que a gente sinta. A gente precisa dedicar tempo de diálogo, para a gente conseguir confiar na palavra, assim como Elias confiava. Assim a gente vai reconhecer o vocabulário do céu. A gente vai conseguir decifrar quando é Deus falando com a gente e quando é nossa vontade, os nossos desejos humanos, a nossa percepção falha. Tem um trabalho nas redes sociais e essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Fran, como que eu faço para discernir quando é Deus falando comigo ou se é um desejo, se é os meus pensamentos? Queridos irmãos, a gente só vai conseguir discernir passando tempo. Passando tempo, o vocabulário de Deus vai ficando fixo na nossa mente e no nosso coração. Elias tinha certeza da providência divina. Quando a gente falou ali do contexto, né, de apostasia que Israel estava vivendo naquele momento, é algo muito mais forte e sujo do que a gente possa imaginar. Era um momento de depravação espiritual que o povo de Deus estava passando. O povo de Deus. A gente não está falando aqui de outra nação, enfim, pessoas incrédulas. Não, pessoas que se diziam ser cristãos, que diziam acreditar no Deus do céu. E eles estavam vivendo essa depravação espiritual, que envolvia prostituição, relações sexuais no templo, sacrifício de crianças. Só que Elias, ele estava consciente, muito consciente, da missão que havia sido dada a ele. E ele tinha certeza de que Deus não ia abandonar ele. Se Deus não tinha abandonado ele antes do encontro dele com Acabe, por que seria diferente depois? Ou seja, ele tinha um relacionamento sólido com Deus. Ele não vacilava. Ele sabia que Deus iria enviar providências. Vocês conhecem a história. Nosso Deus é fiel. Isso serve para nós também. Uma outra hora eu venho aqui contar o meu testemunho. Eu sou prova viva, eu só estou podendo estar aqui de pé hoje, falando com vocês, porque a providência divina na minha vida é constante. Porque há 1 mês e meio atrás eu não estava andando. Eu não conseguia andar. Cansava só de falar. E há 16 anos eu ando literalmente pela providência divina. Quando eu acho que um remédio não está mais fazendo efeito para mim, que meu coração está muito fraco, Deus vai lá e dá um remédio novo para mim, de alto custo, que só poderia vir por Ele. Providência divina. Se a gente acompanha ali a história
ao longo do capítulo 17, a gente vê ali nos versículos 2, 3 e 4, que Deus direcionou Elias para a segurança e o alimento. Ele falou assim, ó, vai lá para a aldeia de Querite. Era um terreno ali acidentado, mas tinha água. Diz que era uma vista exuberante, bonita. Vai para lá, se esconde lá, que o alimento eu vou enviar por corvos. De manhã e à tarde vai chegar alimento para você e você vai beber água do riacho. Ai, eu acho isso incrível. Parece loucura, né? Às vezes as histórias da Bíblia parecem tão diferentes das nossas histórias. Mas assim como Deus proveu a água, alimento, a segurança, porque queriam a morte de Elias, Deus proveu remédio para mim, Deus provê o passar numa faculdade, num vestibular, reconciliamento num casamento. Ele provê. Mas será que a gente está confiando nisso? Elias foi para lá, só que a estiagem acabou sendo longa e aquele riacho secou. Secou e Elias poderia ter se desesperado, né? Poderia, puxa, e agora? E agora? O que eu faço? Mas quando que Deus abandona os seus filhos? Quando? A providência divina chegou mais uma vez e Deus mandou ele para a casa de uma viúva, lá em Sarepta. Vai lá que vai ter alimento para você. Quando a gente lê o versículo 12 do capítulo 17, a gente percebe a posição social de vulnerabilidade daquela viúva. Às vezes eu fico imaginando, né, como pode ter acontecido. Talvez Elias falou assim, nossa, eu vim aqui porque Deus falou para eu vir, que aqui eu teria alimento. Mas ele chega lá, a viúva não tinha nem para ela. Mal para ela. Ele poderia pensar, mas Senhor? Mas não. Ela falou assim, meu querido, estou aqui me preparando para comer o último bocado, junto com meu filho. E depois disso, sabe lá o que vai acontecer? A irmã White fala sobre isso. Nesse lar, afligido pela pobreza, a fome apertava excessivamente e o alimento lastimosamente escasso parecia estar por acabar-se. A chegada de Elias, mesmo no dia em que a viúva temia ter que abandonar a luta pelo sustento, provou ao máximo sua fé no poder do Deus vivo para suprir suas necessidades. Mas mesmo em sua penúria extrema, deu ela testemunho de sua fé, atendendo ao pedido do estrangeiro, que lhe suplicava repartir com ele o último bocado. Como se o milagre de receber comida dos corvos já não fosse o bastante, Elias chegou na casa da viúva e fez aquele alimento durar. Para ele, para ela, para o filho, para os parentes, até que a chuva voltasse a cair pela terra novamente. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amém? É incrível, gente. Não tem imposição social, não tem fome, não tem perseguição, não tem nada que faça a gente não receber a provisão para as nossas necessidades e para a nossa missão aqui, que às vezes a gente se acha tão falho. Não há perseguição, não há fome, não há nada que o poder providencial de Deus não possa agir para aqueles que se propõem viver a sua missão, abandonando o conforto
das próprias vontades e desejos. O quanto a gente está disposto a largar mão do nosso conforto, das nossas vontades. O quanto? É muito mais quentinho ficar sábado à tarde na cama, em casa, do que sair fazer um trabalho missionário. Sábado passado fomos fazer uma visita, né, Clau? A irmã Luísa, lá no asilo. Estava frio. Frio. Eu que sou curitibana, não estou acostumada com o frio daqui. Mas foi bênção, né? E às vezes chega um momento em que a gente pensa, que loucura, o que eu estou fazendo aqui? Está muito frio. Mas é isso que Deus pede para a gente fazer. Eu sei que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente executar a missão que Deus tem para nós. Mas estar à sua disposição para o cumprimento da missão é crer que a sua providência será dispensada a nós, em qualquer circunstância que Ele julgar necessária. Ele vai estar lá, Ele vai estar dando chão, Ele vai estar dando calorzinho, vai estar dando alimento. Se não for por corvo, vai ser pelo mercado. Ele vai estar dando. E quando a gente está nesse processo de obediência, de tomar a nossa cruz, de tomar a nossa missão, é um processo de obediência à vontade dEle. A missão parece seguir rumos inimagináveis. E eu gosto de pensar que Deus é o ser mais criativo que existe. Primeiro pela natureza, né? A gente vê os animais, as plantas, as cores, as formas. Ele é incrível em criatividade. Mas Ele também é incrível em soluções e em providências. E às vezes o mundo apresenta a solução A e B para nós. E aquelas A e B falham. Não tem mais o que fazer. Deus lá e apresenta a Z, a X, a W e faz. Depois de servir o homem de Deus, aconteceu algo inimaginável. A opção A e a opção B sumiram da vida da viúva. Você já passou por algo semelhante? De você ficar sem saída? Como eu falei para vocês, eu estava mal um tempo atrás. E o meu médico lá de Curitiba falou assim para mim, Fran, agora é transplante de pulmão. E eu nunca tinha pensado nessa opção extrema e fui orar. E Deus colocava assim, não é isso. Não, não, não. E eu pensava, como que eu não vou fazer? O maior especialista do Brasil disse que é isso. De repente surge uma médica lá da Santa Casa de Porto Alegre e fala assim, olha, tem uma pesquisa que os Estados Unidos estão fazendo aqui com a gente. É um medicamento inovador. Você quer participar? Se você ficar nesse 1 ano da pesquisa, você vai receber esse medicamento novo, o que há de mais moderno na tua doença. Você vai receber esse remédio para o resto da tua vida. Essa providência de Deus não estava nem no alfabeto. Não era nem opção Z, X, não era, não tinha. Deus surgiu. Ele providenciou. Mais uma vez Ele colocou o chão para mim, assim como colocou o chão para Elias, e como colocou o chão para essa viúva. Mas antes de colocar o chão para essa viúva, aconteceu que o filho dela faleceu, aconteceu aquelas coisas inimagináveis que acontecem na vida de todos nós. Imagina aquela cena triste, você ajudando, você servindo o Deus Todo-Poderoso, servindo o homem de Deus que chegou na casa dela, e de repente aquele brado materno, aquele grito. E ela falou assim,
Que fiz eu, homem de Deus? Vieste aqui, trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Imagina uma mãe gritando. Poxa, eu estou ajudando alguém enquanto meu filho morre. Só que a pergunta dessa mãe revela a cultura da apostasia de Israel. Porque os balaíns, as pessoas que adoravam Baal naquela época, eles acreditavam que quando os pais pecavam, Baal tirava um filho. Olha que Deus cruel. Como que um Deus mau desse pode trazer o orvalho, chuva, prosperidade e abençoar plantações, se ele é capaz de tirar um filho de uma mãe? Elias, movido pela providência, ele cumpria aquela missão resgatadora, não só para o povo de Israel, mas para a família daquela viúva também. E ele apresentou o Deus verdadeiro que não separa famílias. Ele apresentou o Deus verdadeiro que salva vidas, que leva união e vida novamente. E aquela senhora, aquela viúva, ela se dobrou depois que viu o filho dela vivo novamente. Inclusive, esse é o primeiro relato de ressuscitamento da Bíblia. É a primeira história que a gente vê na Bíblia que uma pessoa morre e volta à vida. Ela teve o prazer de conhecer o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus. E ela falou assim: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Verdade. Eu me empolgo aqui e esqueço dos slides. Mas essa história é impressionante. Essa história traz esperança, traz alívio, porque eu não sei o que cada um de vocês estão passando aqui. Só vocês sabem. Dor, choro, sofrimento. Às vezes, a gente acha que por a gente estar na missão, nós vamos estar imunes ao sofrimento. E Deus, em sua misericórdia, mostra exemplos de homens e profetas, homens santos, que eram homens fiéis, dedicados, mas sofriam também. Só que ele não deixa faltar a providência, essa é a diferença. Ou seja, o sofrimento também chega para os amigos de Deus. Só que a gente não vai estar sozinho. Verdade. Eis uma propriedade que precisava ser resgatada pela missão de Elias. Naquele contexto de apostasia, olha o que a irmã White fala sobre esse episódio. É evidente que a apostasia predominante nos dias de Acabe era o resultado de muitos anos de prática do mal. Passo a passo, ano após ano, Israel estivera se afastando do caminho reto. Geração após geração havia recusado fazer veredas direitas para seus pés. E afinal, a grande maioria do povo tinha se rendido à direção dos poderes das trevas. E quando a gente fala aqui, de Baal, é tipo assim, não. Eu adorar um Deus fenício, eu adorar um outro senhor que não seja meu Deus. Nós temos os nossos ídolos atuais. Seja o joguinho de fazendinha no celular, seja o celular, seja qualquer coisa que a gente passe mais tempo do que com Deus. A gente não pode sossegar, porque temos os nossos ídolos. O capítulo 18 dessa história discorre sobre o convite que Elias fez a Acabe. Só que esse convite, ele era
ele tinha muito mais um tom de ordem do que um tom de convite. Fazia parte da missão de Elias a preservação da adoração ao Deus vivo. Era isso que ardia no coração dele. O convite que ele fez a Acabe foi aceito. Ou melhor, a ordem que ele fez a Acabe foi aceita. E o local foi definido. Monte Carmelo. Vocês sabem bem a história. Não há dúvidas que Israel passava por uma batalha espiritual desde que Acabe decidiu se casar com Jezabel. Jezabel, ela estava decidida a propagar a adoração a Baal e estava decidida a acabar com a adoração ao Deus verdadeiro. E Acabe cedeu todas as exigências da esposa e não construiu só um altar para Baal, como construiu um templo para ele e assumiu a liderança diante do povo de Deus com relação à adoração a Baal. Então aqui era literalmente uma luta entre a verdadeira adoração ao Deus vivo, poderoso, o único Deus, e a adoração a um Deus pagão. E essa realidade, de uma forma silenciosa, a gente vive hoje também, porque Satanás, ele só muda os métodos, mas os objetivos continuam sendo os mesmos. Hoje em dia a gente tem mais informação, tem internet. Ele só torna as coisas mais sutis, sem a gente perceber. Sem a gente perceber, a gente começa a colocar de fininho, devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a presença de ídolos. Olha o que a Ellen White falou aqui com relação a esse convite em forma de ordem. Eu adoro essa passagem. Sem se envergonhar, nem temer, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente da sua missão para executar a ordem divina. Seu rosto está iluminado com impressionante solenidade. Em ansiosa expectativa, o povo aguarda que ele fale, olhando primeiramente para o altar derribado de Jeová e depois para a multidão. Elias exclama de maneira clara, em voz como de trombeta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é, segue-o. Olha que forte isso. Até quando a gente vai ficar se dividindo entre o mundo, entre as coisas de Deus? E eu não gosto de falar que para a gente descer de cima do muro, porque quando a gente está em cima do muro, a gente já escolheu um lado. Cima do muro pertence ao mal. Eu só sei que naquele dia, graças a Elias ter confiado na palavra, ter entendido que Deus iria providenciar tudo o que ele precisasse, a segurança, o alimento, proteção, ele realmente abraçou aquela missão de forma verdadeira, por inteiro, sem reservas. E ele chama o povo e fala: até quando cocheareis? E o povo entendeu, naquele dia, no Monte Carmelo, uma verdade básica, que não há como adorar a dois senhores. Pense, o povo de Deus fazendo orgias, rituais, sacrificando crianças e ao mesmo tempo dizendo que acreditava em Deus. Não combina, né? Elias se levantou para provar quem é o Deus verdadeiro. Porque não há como servir dois senhores. Ele se levantou para proclamar a verdade contra toda aquela apostasia, contra toda aquela
prostituição espiritual que o povo de Deus estava vivendo. E eu gosto de falar povo de Deus porque às vezes a gente parece que está falando, né, de outras, nos dias atuais, né, de outras crenças. Mas não, era o povo de Deus. Só sei que naquele dia, ele lutou contra a apostasia, restaurou a verdadeira adoração, porque ele orou com toda a força e falou assim: responde-me, Senhor, porque, para que esse povo saiba que tu és Deus. Olha que oração linda, curta, forte, linda. Responda-me, para outras pessoas conhecerem o teu poder, a tua misericórdia. E é essa oração que a gente tem que fazer hoje, nas nossas vidas. O poder, os milagres. Por isso que a gente precisa falar e contar o que Deus faz na nossa vida. Eu sempre falo, com relação à minha saúde, a história de milagre que Deus faz na minha vida, eu sempre falo assim que essa história não é minha, né? Porque 16 anos atrás me deram 2 anos de vida, e até hoje eu estou aqui viva. Então eu falo assim que eu não tenho o direito de guardar essa história para mim, porque essa história não me pertence. Deus só manifestou o poder dele, para que o nome dele seja glorificado e para que outras pessoas se aproximem e conheçam esse Deus. E isso serve para cada um de vocês. Precisamos falar dos nossos milagres. Precisamos se levantar em nome do Deus de Elias. Amém. O nosso Deus, ele exige sim e merece toda adoração. E quando a gente conta esses milagres, é isso que a gente está fazendo, adorando. Ele realmente não divide a sua glória. Ao olhar os episódios da vida de Elias e a missão que ele tinha e que ele aceitou bravamente, não há como a gente vacilar entre 2 senhores. E o povo lá também percebeu isso. Que não há como vacilar entre 2 senhores. Não há como a gente ficar com um pé lá e outro pé aqui. Um pouco lá, um pouco aqui. Hoje, infelizmente, a palavra do Senhor tem sido rechaçada. Tem sido ridicularizada. No mundo acadêmico, doutores, pós-doutores, tiram sarro da palavra de Deus. Eu lembro que quando eu fazia mestrado lá em Curitiba, as minhas colegas falavam assim para mim: nossa, mas eu era a única que acreditava em Deus. E elas falavam assim para mim: nossa, mas você aqui no mestrado, você ainda acredita em Deus? Tipo, você está atrasada? Você está estudando, e você ainda não mudou a tua percepção? Você ainda não viu que a balela, que é controle de massa, manipulação de massa? Hoje eu estudo numa universidade cristã, esse tipo de coisa não acontece tanto. Só que a palavra do Senhor está sendo rechaçada e precisa se levantar Elias para proclamar a verdade, para defender essa verdade. E de novo, isso está sendo de forma sutil. A Bíblia, ela está sendo interpretada não como ela realmente é, que é a revelação do Deus vivo, todo-poderoso para nós. Mas ela está sendo interpretada através de filosofias, através de pontos de vista. As pessoas estão usando a palavra de Deus para disseminar prosperidade, para se disseminar qualquer outra coisa que não seja a salvação em Cristo Jesus. E eu digo que a Bíblia, ela é incrível, ela é um manual, inclusive, de psicologia. Eu sempre falo isso. Se a gente vive o que está na palavra, a nossa saúde emocional muda drasticamente. Só que não é esse o objetivo dela. Ela faz também, mas acima de qualquer coisa, ela é revelação divina e não um ponto de vista ou um ponto filosófico sobre alguma coisa.
E a missão de Elias foi guiada por essa palavra, porque ele entendia que era um conjunto de verdades, verdades eternas que transformam e levam vidas para Deus. Sem essa base sólida, da gente confiar sem reservas na palavra de Deus e não no que a gente pensa, ou sente, ou percebe, é como a gente construir uma casa na areia. E eu acho que o convite, não com tom de ameaça, o convite principal de hoje, para você e para mim, é que a gente abrace essa missão, a gente defenda essa palavra, que a gente confie na provisão do Deus mantenedor das nossas vidas. Muitas pessoas hoje em dia sentem que Deus não está respondendo às orações, às necessidades. Faz tanto tempo que eu estou orando por tal coisa, Senhor, e eles estão roucos, que nem os adoradores de Baal, de tanto gritar, tanto gritar. Como que a gente tem sido e se comportado na espera? Baal era uma fraude, a gente sabe disso. Mas Baal era uma fraude como tantas hoje, tantas existentes no dia de hoje. Eu estudo psicologia há mais de 20 anos. E eu digo para vocês que a base dessa ciência, ela é extremamente antibíblica. Ela é prejudicial? Pode ser, né? Se é usada, estudada e manuseada por pessoas cristãs que colocam a palavra de Deus antes da ciência, ela é benéfica. Eu nunca vou ser contra a terapia, essas coisas, pelo contrário. Só que, olha como que as verdades, elas são sutis, e a gente precisa estar muito consciente e acordado para não cair nas falácias de Satanás. A psicologia, ela é toda embasada numa corrente filosófica que se chama hedonismo, que nada mais é do que a propagação da busca pelo prazer. O que importa é ser feliz. Não importa se é certo ou errado, porque não existe certo ou errado, existe ponto de vista. E essa relativização da verdade, do conceito de verdade, que a gente sabe que existe uma só, é a nossa base, mas não é a base da ciência. Então, se você vai fazer a terapia com um profissional que não é cristão, ou que não vive de verdade o cristianismo, porque às vezes tem profissionais que se diz cristão, mas também, né? O que importa vai ser feliz. Então, se você quer abrir seu relacionamento, seu casamento, e os dois estão de comum acordo e vai fazer bem para o relacionamento sexual de vocês, abram. O que importa é ser feliz. Daí a pessoa foi lá fazer uma terapia de casal para restaurar o casamento. Em comum acordo, eles decidem abrir o casamento. Sem perceber. Aos pouquinhos. Sim. Nós temos que ser radicais nas coisas que diz respeito à palavra de Deus, assim como Elias era. Essas são as fraudes e o Baal dos nossos tempos. Existem muitos deles dentro da nossa casa. Através da TV, do celular, de TikTok. Eu quero ler para vocês o que o Tratado de Teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz sobre isso. Um trechinho aqui. Os adventistas acreditam ser um movimento profético com a missão de preparar um povo em todas as partes da terra para o aparecimento de Cristo. Consideram-se coletivamente o cumprimento do prometido Elias, que está lá em Malaquias, enviado por Deus para restaurar todas as coisas. Cumprimento de Elias. Alguém pode ler para mim Malaquias 4, último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, versículo 4 e 5. Muito bem. Quer vir ler aqui na frente? Traz a Bíblia.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Muito obrigada. Assim fica mais fácil, né? Para todo mundo escutar. Nós somos o povo remanescente para confiar na palavra de Deus sem reservas. Para confiar no poder providencial dele para as nossas vidas, não só para as nossas necessidades pessoais, mas para a proclamação da palavra dele. E a gente precisa viver isso de forma verdadeira, com o espírito, com a força de Elias. E esse é o meu principal convite para o dia de hoje. Que a gente não saia daqui igual. Que a gente saia daqui e que essa mensagem fique no nosso coração, ecoando. Eu desejo que cada um de vocês sonhe com isso, que o Espírito Santo incomode de tal forma que vocês repensem, junto comigo, como tem sido a nossa confiança, como tem sido a nossa confiança no que Deus diz sobre nós, sobre as provisões que Ele tem para nós, para esse tempo. Só que para isso, meus queridos, a gente precisa abraçar a missão assim como Elias abraçou. Você está disposto a sair da casa de Deus hoje com esse compromisso diante do céu? Senhor, eu vou reavaliar tudo isso em nome de Jesus para agarrar a minha missão sem reservas? Oremos. Santo Deus, que privilégio poder abrir a sua mensagem, a sua palavra nesse dia e entender, Pai, como o Senhor sustentou esse profeta seu, que brigou, que lutou para a proclamação da verdade, lutou pela restauração da verdadeira adoração. E assim como ele, Pai, nós vivemos tempos sombrios nos dias de hoje, tempos sujos, também, Pai, de prostituição, de apostasia mundial. E confiamos, Pai, que somos o teu povo remanescente para lutar, assim como Elias lutou naquele tempo. Pai, coloque o espírito de Elias em nós. Reviva em nós, Pai, o brio, o desejo de fazer com coragem, com sangue nas veias, rodando, Senhor, para levar o seu nome, para mostrar quem é o verdadeiro Deus, e que o Senhor, Pai, mantenha esse desejo ardente em nossos corações, ao sairmos daqui, em todos os dias da nossa vida. Agradeço pela oportunidade, Pai, do Senhor deixar esses registros para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.